Eu acidentalmente encontrei a antiga conta bancária do meu falecido marido. Havia R$ 33 milhões nela, mas meu marido sempre disse que éramos pobres e que o salário dele era de R$ 2.500 por mês. Quando liguei para o banco, o gerente atendeu com 3 palavras. Bom dia, queridos ouvintes. É a Letícia novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver o quão longe minha história viajou. As pessoas sempre dizem que o luto muda você. O que elas nunca contam é que, às vezes, o luto abre uma porta que você nem sabia que existia. E atrás dessa porta, há uma sala cheia de mentiras. Meu nome é Letícia Hartmann. Tenho 53 anos. Moro em uma modesta casa de 2 quartos em Curitiba, Paraná. E por 26 anos, fui casada com um homem que eu achava que conhecia completamente. O nome dele era André. Ele morreu há 14 meses de um infarto. Repentino, silencioso, sem chamar atenção. Do jeito que ele vivia, do jeito que eu sempre acreditei que nós dois vivíamos. Não éramos ricos. Essa era a base da nossa vida juntos, a coisa que aceitei cedo e nunca questionei. André trabalhava como coordenador de logística de nível médio em uma empresa regional de transporte rodoviário. O salário dele, ele me disse, era de cerca de R$ 2.500 por mês quando nos casamos, subindo lentamente ao longo dos anos para algo em torno de R$ 11.000 quando se aposentou aos 61 anos. Nós recortávamos cupons de desconto, passávamos férias em parques estaduais, dirigíamos carros usados. Quando a máquina de lavar quebrou em 2019, discutimos por 3 dias se devíamos consertar lá ou trocar. E consertamos porque trocar parecia um luxo que não podíamos pagar. Eu dava aulas em tempo parcial em uma faculdade comunitária. Redação em português, 2 ou 3 cursos por semestre. Minha renda era modesta, mas estável. Juntos, nos virávamos. Estávamos confortáveis daquele jeito brasileiro particular que parece contentamento visto de fora, mas que, se você for honesto, sente como uma contenção permanente e cuidadosa. André era um homem quieto, não frio. Ele ria das próprias piadas. Me trazia café nas manhãs de sábado sem eu pedir. Lembrava do aniversário da minha mãe quando eu esquecia, mas guardava as coisas para si. Eu achava que era a natureza dele. Achava que era o que o tornava calmo, confiável, estável. Nunca pensei que era o que o tornava um mentiroso. Ele tinha uma irmã, Juliana Hartmann Costa, de 58 anos, casada com um homem chamado Diego Costa, que vendia imóveis comerciais em Florianópolis, Santa Catarina. Juliana e André eram próximos de um jeito que sempre me fazia sentir um pouco de fora de algo que eu não conseguia nomear. Eles se ligavam todo domingo. Tinham piadas internas das quais eu nunca participava. Quando André morreu, Juliana chegou antes mesmo da ambulância ter saído da nossa rua. Ela ficou na minha cozinha, abriu minha geladeira sem pedir e fez um chá para si mesma. Eu disse a mim mesma que ela estava de luto. Disse a mim mesma que eu estava sendo injusta. A papelada depois da morte de André era administrável. Ele tinha um testamento modesto, sem surpresas, a casa para mim. Um pequeno seguro de vida, R$ 225.000, que cobriu o funeral e parte do que devíamos no sistema de aquecimento. A previdência privada dele, que continha R$ 90.000. Isso era tudo. Esse era o patrimônio de André Hartmann, como eu entendia. Passei vários meses atravessando a névoa administrativa da viuvez, cancelando contas, notificando o INSS, organizando as coisas dele, o que fiz devagar, relutantemente, do jeito que se faz quando cada objeto ainda tem o cheiro da pessoa que você perdeu. Foi em outubro, 14 meses após a morte dele, que encontrei o envelope. Eu estava limpando a prateleira de cima do armário do escritório dele em casa, uma tarefa que vinha evitando desde o início, porque aquela prateleira guardava as coisas de que ele mais gostava. O relógio do pai dele, uma pasta de fotografias antigas, a escritura da casa. Eu estava procurando a escritura, na verdade, porque estava refinanciando. Minha mão foi para o fundo da prateleira, passando por uma caixa de sapato que eu achava que continha recibos, e tocou algo que deslizou. Um envelope pardo sem selo.
encostado plano contra a parede. Dentro havia uma única folha de papel, um extrato bancário emitido pelo Banco Meridian Privado, em São Paulo. O titular da conta estava listado como A. Hartmann. O extrato era datado de março de 2021, 18 meses antes da morte dele. O saldo naquele extrato era de R$ 33.241.780,04. Eu me sentei no chão do armário. Fiquei sentada ali por muito tempo. A luz da tarde mudou. Em algum lugar lá fora, o cachorro do vizinho latiu. Li o número novamente e novamente, e mais uma vez depois disso, R$ 33.241.780,04. Meu marido, que discutia comigo sobre uma máquina de lavar, tinha R$ 33 milhões em uma conta privada em São Paulo. Não sei quanto tempo levou para eu me levantar e ir até a cozinha. Sei que servi um copo d'água e não bebi. Sei que fiquei sentada à mesa da cozinha por outra hora, e então, porque sou o tipo de mulher que, quando confrontada com algo impossível, busca uma ação prática, peguei o telefone e liguei para o número impresso no extrato. O telefone tocou 2 vezes. Um homem atendeu, composto, profissional, medido. Banco Meridian Privado. Aqui é o Geraldo Andrade. Eu disse meu nome. Disse o nome do meu marido. Disse que havia encontrado um extrato e precisava entender o que estava olhando. Houve uma breve pausa. Não a pausa de surpresa, mas a pausa de um homem escolhendo as palavras com cuidado. Então Geraldo Andrade disse exatamente 3 palavras. Ele deixou instruções. Senti o chão mudar sob meus pés. Ele deixou instruções. Devo ter dito algo depois disso, perguntado algo, respondido de alguma forma, porque a ligação durou mais 4 minutos, mas não tenho memória daqueles 4 minutos. O que lembro é de desligar e ficar parada na minha cozinha em Curitiba, Paraná, segurando um telefone que acabara de reordenar tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Geraldo Andrade tinha sido cuidadosamente pouco informativo. Confirmou que a conta existia. Confirmou que André era o titular. Disse que, para discutir os detalhes da conta e quaisquer documentos associados, eu precisaria ir pessoalmente à agência de São Paulo com comprovante de identidade, certidão de óbito de André e documentação do meu status como esposa sobrevivente. Tinha sido educado. Tinha sido preciso. E não dissera absolutamente nada sobre quais eram aquelas instruções. Quem mais poderia estar ciente delas? Ou porque meu marido passara 26 anos me dizendo que estávamos lutando para pagar as contas enquanto silenciosamente guardava uma fortuna. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama que André e eu dividimos por 2 décadas. E fiquei olhando para o teto e fiz o que o luto havia temporariamente suspendido, mas não podia impedir para sempre. Pensei sobre a máquina de lavar. Pensei sobre as férias que não tiramos porque não podíamos pagar. Pensei sobre a cirurgia da minha mãe em 2017, quando ela precisou de uma prótese de quadril e não tinha plano de saúde adequado. E eu liguei para André do estacionamento do hospital e chorei e disse que não sabia como íamos ajudá-la. E ele segurou minha mão naquela noite e disse: "Vamos dar um jeito, Letícia. Sempre damos." E juntamos 20 mil das nossas economias conjuntas para cobrir a diferença. E aquilo pareceu enorme. E ele deixou parecer enorme. E o tempo todo 33 milhões. Levantei às 4 da manhã, fui para a cozinha, fiz café e abri um bloco de anotações e comecei a escrever. Ainda não um plano, só uma lista. Tudo o que eu lembrava que agora parecia diferente sob essa nova luz. As ligações de domingo com Juliana, o jeito como ela sempre parecia saber das coisas sobre o humor de André, o pensamento dele, as decisões dele antes de mim. O Natal 2 anos antes da morte dele, quando ela nos deu um cheque de 5 mil de presente, e eu fiquei emocionada e grata, e André aceitou com uma estranha indiferença, como um homem suportando algo em vez de recebendo algo. O jeito como Diego Costa, o marido dela, sempre desviava quando o assunto dinheiro surgia. Mudava de assunto com a habilidade particular de um homem que havia sido instruído a fazer isso. Juliana sabia. Escrevi essa pergunta no topo da página e circulei 3 vezes. Às 6 da manhã, eu tinha 2 páginas de anotações e um peso no peito que estava em algum lugar entre luto e fúria. O luto era antigo. Estava ali desde que André morreu e não saiu agora.
Mas a fúria era nova, e era limpa, e de um jeito estranho, era útil. Tinha bordas. Apontava para algum lugar. Eu estava com medo. Quero ser honesta sobre isso. Eu era uma professora de redação em tempo parcial de 53 anos, que passara a vida adulta administrando uma casa modesta. Não tinha advogado de confiança. Não tinha amigos ricos com contatos. Tinha um bloco de anotações, um extrato bancário encontrado em uma caixa de sapato e as palavras de um gerente de banco privado ecoando nos meus ouvidos. Ele deixou instruções. Que instruções? Para quem? Beneficiários. Juliana, Diego, algum arranjo que havia sido cuidadosamente construído para me excluir, a esposa dele, sua parente legal mais próxima. Eu sabia o suficiente para saber que sabia muito pouco, e sabia o suficiente para saber que, se me movesse descuidadamente, poderia perder tudo. A primeira decisão que tomei naquela manhã foi a mais importante. Eu não contaria a ninguém o que havia encontrado, nem para minha irmã Karen em Porto Alegre, nem para minha vizinha Marisa, que era gentil e bem-intencionada e constitucionalmente incapaz de guardar segredo. E certamente não para Juliana Costa, que me ligava a cada 2 quartas-feiras para perguntar como eu estava me virando, numa voz que agora, em retrospecto, soava como a de uma mulher mantendo o controle de uma situação. A segunda decisão. Eu arranjaria uma advogada, não uma advogada de família comum, mas uma especialista em sucessões, alguém que lidasse exatamente com isso. Inventários contestados, bens ocultos, descoberta financeira pós-morte, alguém que não se impressionasse com a compostura polida de um banco privado e soubesse quais perguntas fazer. A terceira decisão foi mais difícil, e fiquei pensando nela por muito tempo à mesa da cozinha, enquanto a manhã cinzenta e quieta de Curitiba entrava pela janela. A terceira decisão foi esta. Eu iria a São Paulo, entraria no Banco Meridian Privado, sentaria diante de Geraldo Andrade e descobriria quais eram as instruções do meu marido. Mas não iria despreparada e não iria sozinha. Abri meu laptop, pesquisei Advogada Sucessões Curitiba, Bens Ocultos Cônjuge Falecido. Anotei 3 nomes de 2 sites diferentes que mencionavam litigância em inventários especificamente. Depois fechei o laptop, tomei banho, vesti a roupa mais composta que eu tinha, um blazer cinza carvão, que usava nas reuniões de faculdade, e dirigi até a biblioteca pública, porque não queria fazer essas ligações do telefone de casa. A mulher que entrou naquela biblioteca era alguém que eu ainda não reconhecia completamente. Ela estava assustada, estava exausta. Passara a noite desmontando 26 anos da própria memória. Mas tinha um plano. O nome da advogada era Margarida Ocon. O escritório ficava no 4º andar de um prédio na Avenida Batel, em Curitiba, e era o tipo de escritório que transmitia seriedade sem teatro. Livros de direito, uma mesa limpa, 2 cadeiras confortáveis, sem serem luxuosas. Ela tinha 51 anos, era brasileira com ascendência nigeriana, cabelo natural bem curto e óculos de leitura. Tirou os óculos e sentou antes de falar, o que eu viria a entender que significava que ela estava prestes a dizer algo que exigia atenção total. Sentei diante dela numa manhã de quinta-feira e coloquei tudo na mesa. O extrato bancário, minhas anotações, a linha do tempo da morte e do inventário de André, as 3 palavras que Geraldo Andrade dissera. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, colocou os óculos de volta, olhou o extrato mais uma vez e então olhou para mim. Dona Letícia, ela disse, você fez certo em não contar para ninguém, e fez certo em vir aqui antes de ir a São Paulo. Ela explicou minha situação com uma clareza que era paradoxalmente ao mesmo tempo tranquilizadora e alarmante. Pela lei brasileira, como esposa sobrevivente, eu tinha direito à meação e à legítima, significando que mesmo se o testamento tentasse me excluir, eu tinha direitos legais. A questão-chave era se essa conta havia sido estruturada de forma a ficar fora do inventário. Um trust, uma designação de beneficiários, uma entidade empresarial. Bancos privados às vezes ajudavam clientes ricos a estruturar bens de maneiras legais, mas projetadas para minimizar o acesso do cônjuge. A frase, ele deixou instruções, disse Margarida, colocando os óculos novamente, me diz que essa conta quase certamente vinha acompanhada de algum tipo de diretiva. Uma carta de instruções ao banco, um beneficiário nomeado, possivelmente um trust revocável. Precisamos saber qual.
Ela protocolou uma solicitação formal legal naquela mesma tarde, uma consulta de direitos conjugais acompanhada da certidão de óbito de André e da certidão de casamento, direcionada ao departamento jurídico do Banco Meridian Privado em São Paulo. Também protocolou um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para uma ordem de divulgação completa de bens. Esses não eram movimentos agressivos, ela me disse. Eram processuais. Eram o tipo de movimentos que colocavam um banco em aviso de que uma esposa sobrevivente conhecia seus direitos. Também, disse Margarida com neutralidade cuidadosa, alertava qualquer pessoa que pudesse ter interesse naquela conta de que você está ciente da existência dela. Foi o momento em que entendi completamente o que estava colocando em movimento. Voltei de carro do escritório de Margarida e encontrei 2 chamadas perdidas no telefone fixo, ambas de Juliana. Não retornei. Sentei na cozinha e fiquei olhando para o telefone e esperei ele tocar novamente. E quando tocou, deixei cair na caixa postal. A voz de Juliana estava calorosa e ensaiada. Letícia? Oi, sou eu. Só pensando em você. Quis saber como você está. Me liga quando puder, tá? Diego manda um abraço. Ela nunca havia mencionado Diego, mandando abraço em 14 meses de ligações de quarta-feira. Anotei isso. Na terça-feira seguinte, dirigi para São Paulo. Reservei uma noite em um hotel de médio porte perto da Avenida Paulista. Não contei a ninguém para onde estava indo e deixei um bilhete para minha vizinha dizendo que visitaria uma amiga da faculdade. Levei todos os documentos que Margarida me orientou a levar, mais cópias de tudo organizado em 2 pastas separadas caso uma se perdesse. O Banco Meridian Privado ocupava o térreo de um prédio de vidro na Avenida Paulista. Era exatamente o que se espera de uma instituição que gerencia o dinheiro de pessoas que não falam de dinheiro. Silencioso, caro, deliberadamente calmo. Uma recepcionista me levou para uma sala de reuniões. Geraldo Andrade chegou 4 minutos depois. Estava na casa dos 60 anos, cabelo grisalho, com a compostura particular de um homem que sentara diante de conversas difíceis por 40 anos e aprendera a não demonstrar nada. Apertou minha mão, ofereceu água, sentou-se. Dona Letícia, ele disse, quero ser direto com a senhora agora que sua advogada entrou em contato conosco. Estávamos esperando esta reunião. Ele colocou uma pasta de documentos sobre a mesa entre nós. A conta, ele explicou, havia sido aberta em 2003, 4 anos depois do nosso casamento. Estava mantida sob um trust revogável constituído nas Ilhas Cayman, chamado Trust Família Hartman, uma estrutura comum entre clientes de bancos privados brasileiros que desejam manter bens fora do inventário nacional. André era o instituidor. O trust nomeava 2 beneficiários após a morte dele. Juliana Hartman Costa com 60% e Diego Costa com 40%. Eu não era mencionada em lugar nenhum no documento, mas aqui estava o detalhe crítico, a coisa que mudou tudo. A coisa que fez a compostura de Geraldo Andrade escorregar por uma fração de segundo quando ele colocou o segundo documento diante de mim. Sob uma emenda de 2018 ao Trust, André havia acrescentado um adendo manuscrito. Estava datado de 14 de março de 2018, 2 semanas após a cirurgia de quadril da minha mãe, 2 semanas após eu ter chorado no estacionamento de um hospital enquanto meu marido tinha 33 milhões em uma conta privada em São Paulo. O adendo dizia, na caligrafia inconfundível de André, no caso de minha esposa Letícia, tomar conhecimento deste trust, deve ser feita divulgação completa a ela e deve ser providenciado aconselhamento jurídico independente às custas do trust. Acredito que ela saberá o que fazer. Fiquei olhando para aquele papel por muito tempo. Ele havia sabido em algum lugar, de algum jeito, em 2018, escrever uma porta na parede que construíra ao meu redor. Eu ainda não sabia se isso tornava as coisas melhores ou piores. Ainda não sabia se era culpa ou amor ou alguma mistura complicada dos dois. O que eu sabia era isto. Eu tinha minha primeira evidência direta, e Juliana Hartman Costa não fazia ideia de que eu acabara de ler aquilo. Margarida agiu rápido depois de São Paulo. O adendo de 2018 era, nas palavras dela, uma peça extraordinária de evidência, porque demonstrava que o próprio André havia antecipado este momento e providenciado explicitamente meu envolvimento. Não anulava automaticamente as designações de beneficiários do trust, mas criava bases para um desafio completo no inventário,
combinado com as disposições de meação ilegítima da lei brasileira e um forte argumento de que o trust havia sido constituído com bens do casal acumulados durante nossos 26 anos de casamento. Tínhamos um caso. Protocolamos no Tribunal de Justiça de São Paulo numa manhã de quarta-feira. Na quinta à tarde, Juliana Hartmann Costa já estava ligando para meu celular. Deixei tocar. Na sexta, ligava para o fixo. Deixei tocar também. No sábado, Diego Costa ligou de um número que eu não reconheci. Atendi esse porque não reconheci e não pensei, por um momento descuidado, em verificar. Letícia. A voz dele era a mesma de sempre. Grande, confiante, a voz de um homem que vendia coisas para viver. Precisamos conversar. Diego. Eu disse, você deve falar com minha advogada. Sua advogada? Ele disse as palavras como se dissesse algo que o ofendesse. Letícia, somos família. André ficaria arrasado com isso. Você está arrastando a memória dele por um sistema judicial por causa de um arranjo financeiro privado que ele fez anos atrás. Fale com minha advogada. Eu disse novamente, e desliguei. Fiquei parada na cozinha por um momento depois de desligar. Minhas mãos não tremiam. Notei isso especificamente, que minhas mãos não tremiam, e guardei como informação sobre mim mesma que eu não sabia antes. Eles chegaram na minha casa numa terça-feira à noite. Os dois. Juliana com um casaco bege que eu vira ela usar no funeral de André. Diego de blazer. Os dois parados na minha varanda com o posicionamento cuidadoso de pessoas que haviam ensaiado isso. Abri a porta, mas não os convidei para entrar. Não estamos aqui para brigar, disse Juliana. A voz dela era suave, de luto, calibrada com expertise. Letícia, nós amávamos André. Queremos honrar o que ele construiu, mas esta conta, este trust, foi uma decisão privada dele. Ele tinha seus motivos. Ir para a justiça vai custar para todo mundo. Vai levar anos. Vai ser terrível para todo mundo que o amava. O que você está fazendo, disse Diego baixando a voz, é expor coisas que André especificamente não queria que fossem expostas. Coisas sobre de onde veio aquele dinheiro. Coisas que podem afetar você também, Letícia. Sua reputação, seu nome. Olhei para ele firmemente. Você está sugerindo que o dinheiro do meu marido foi obtido ilegalmente? Diego piscou. A versão ensaiada desta conversa não incluía aquela pergunta. Estou dizendo. Ele falou mais cuidadosamente que alguns dos arranjos comerciais de André eram complexos, privados. Passar por um processo judicial significa que essas coisas viram registro público. Então suponho que virarão registro público, eu disse. Margarida Ocon, minha advogada, vocês têm o número dela. Fechei a porta. Fiquei no corredor por um longo momento depois de ouvi-los descer os degraus da varanda. A voz de Diego carregou. Ele dizia algo cortante e baixo para Juliana, algo que não era para mim, mas chegou até mim através da porta mesmo assim. Ela não vai recuar. Temos que ligar para o Ferrari. Ferrari, um nome que eu nunca ouvira. Anotei no momento em que cheguei à cozinha. Liguei para Margarida na manhã seguinte e contei tudo. As ligações, a visita, a implicação de Diego sobre a origem do dinheiro, o nome Ferrari. Ela ficou quieta por um momento, depois disse, a ameaça sobre a origem do dinheiro é blefe. Se o dinheiro tivesse sido obtido ilegalmente, eles também não quereriam um processo judicial. Eles querem você assustada. Querem que você vá embora e não leve nada. Ela me disse que investigaria o nome Ferrari através dos registros financeiros do Trust assim que tivéssemos acesso completo à divulgação. Letícia, ela disse antes de desligarmos, você fez exatamente a coisa certa. Manteve a calma, não deu nada a eles e veio até mim imediatamente. Agradeci a ela. Desliguei. E então fiz algo que não fazia havia semanas. Dirigi 30 minutos até um parque estadual a leste de Curitiba, estacionei o carro e caminhei por uma trilha por 2 horas no frio de outubro. Sem telefone, sem blocos de anotações, sem extratos. As árvores estavam ficando vermelhas, douradas, e um laranja feroz particular que André sempre chamara de a cor brava. Eu zoava ele sobre essa expressão todo outubro por 26 anos. Deixei-me ficar triste por um tempo, não pelo dinheiro, por ele, pelo homem que eu amei e pelo homem que aparentemente não conheci completamente, e pelo jeito como essas duas coisas existiam em mim simultaneamente, sem se cancelarem.
Depois dirigi para casa, fiz sopa e dormi 9 horas. Quando acordei, estava pronta novamente. A oferta chegou por carta registrada 10 dias depois da minha caminhada no parque. Era uma carta formal de um escritório de advocacia que eu nunca ouvira falar. Ferrari, Associados, sediado em Florianópolis. Era o Ferrari, não uma pessoa que Diego estava ligando, mas um sócio do escritório que havia redigido o Trust Família Hartman desde o início e administrava seus assuntos por 2 décadas. A carta era educada, quase cortês, do jeito que cartas escritas por advogados que estão te ameaçando às vezes são. Reconhecia minha reivindicação conjugal, reconhecia o adendo de 2018 e me oferecia, em liquidação plena e final de todas as reivindicações, a quantia de R$ 3.750.000. R$ 3.750.000 de uma conta de R$ 33 milhões. Li a carta 2 vezes à mesa da cozinha. Depois fotografei e enviei por e-mail para Margarida. E então fiz uma coisa que me surpreendeu. Ri, não amargamente, quase com alívio, porque R$ 3.750.000 era, para ser precisa, exatamente 36% do que havia naquela conta. Era uma oferta projetada para não ser aceita. Era uma oferta projetada para ver que tipo de mulher eu era. Eu era o tipo de mulher que ligou para sua advogada e disse: recuse e certifique-se de que eles entendam que nos veremos no tribunal. Margarida protocolou nossa rejeição formal na manhã seguinte. O que aconteceu nas semanas seguintes foi um tipo particular de silêncio que eu havia aprendido a reconhecer. Juliana parou de ligar. Diego parou de ligar. As cartas registradas pararam. A varanda da frente ficou vazia nas noites de terça. Eles estavam observando, calculando, consultando o Ferrari, Associados. Eu estava em uma fase do processo que Margarida chamava de sala de espera. Os 2 lados posicionados, a máquina do tribunal em movimento, nada mais a fazer senão manter firme. Descobri, para minha própria surpresa, que precisava de pessoas. Não sou por natureza alguém que recorre facilmente aos outros. A morte de André me tornara mais solitária de algumas formas. Eu havia me retirado para a rotina, para o trabalho, para o silêncio particular de uma casa onde alguém costumava estar. Mas esta situação era grande demais para carregar sozinha, e eu precisava que o peso fosse distribuído. Liguei para minha irmã Karen. Karen tem 4 anos a menos que eu. Mora em Porto Alegre e trabalha como orientadora educacional no ensino médio. Ela é prática, amorosa e completamente sem drama. Exatamente o que eu precisava. Dirigi até Porto Alegre numa sexta à noite e sentei na cozinha dela. Uma cozinha nada parecida com a minha, bagunçada e quente e cheirando ao alho que ela coloca em tudo. E contei tudo para ela. Ela escutou do jeito que Margarida escutava, completamente sem interromper. Quando terminei, serviu mais café para nós 2 e disse: aquele homem, Letícia, aquele homem. Disse 3 vezes, cada vez com um peso diferente. E de algum jeito aquelas 6 sílabas cobriram tudo que eu não conseguira dizer a ninguém por semanas. Depois disse: me conta o que você precisa. O que eu precisava, no fim, era prático e simples. Precisava de alguém que soubesse o quadro completo para estar disponível quando eu ligasse. Precisava de alguém para conversar sobre o emaranhado emocional, não uma terapeuta, embora Margarida tivesse gentilmente sugerido, e ela não estava errada, mas uma pessoa que conheceu André, que sentou à nossa mesa de Natal, que pudesse segurar a contradição dele ao meu lado sem precisar que eu a resolvesse. Karen fez isso. Ela dirigiu até Curitiba no fim de semana seguinte e passou 2 dias comigo. Passamos por fotografias antigas, não de forma mórbida, mas com a curiosidade de 2 mulheres tentando identificar algo que estava escondido à vista de todos. Encontramos coisas pequenas. Um recibo de um restaurante em São Paulo datado de 2009. Um fim de semana que eu não sabia que ele tinha tirado. Um número de telefone escrito no verso de um cartão de visitas na gaveta da mesa. Um código de área de São Paulo. Sem nome. Um cartão de aniversário de Juliana datado de 2015, que dizia em parte: André, você está fazendo a coisa certa. Confie em mim, beijo J. A coisa certa. Confie em mim. Karen fotografou tudo. Margarida recebeu as fotografias por e-mail no domingo à noite e respondeu às 10 da noite com 3 palavras próprias. Muito bom.
Continuem procurando. Também, naquelas semanas, voltei a dar aulas. Tinha 2 turmas de redação naquele semestre e tinha estado, admito, distraída, chegando preparada, mas não completamente presente. Tomei a decisão deliberada de estar presente novamente. Corrigi trabalhos. Atendi horários de atendimento. Almocei na sala dos professores e escutei meus colegas falarem sobre seus fins de semana, seus alunos e a conferência que estava por vir em Florianópolis. Parece pequeno. Não era pequeno. Há algo que ancora no fato de ser útil de formas que não têm nada a ver com a coisa que ameaça te consumir. Meus alunos não sabiam nada sobre R$ 33 milhões ou o Trust Família Hartman ou o Ferrari, associados. Eles sabiam que seus conectivos estavam consistentemente errados e que eu havia escrito anotações extensas nas margens dos rascunhos deles e que eu esperava revisão. Isso era suficiente. Isso era real. Dirigi para a casa do campus uma noite de novembro e fiquei sentada no carro na garagem por um momento antes de entrar. O bairro estava quieto. As árvores haviam perdido as folhas. A casa, minha casa, parecia exatamente a mesma de sempre. Pensei, eu vou vencer isso. Não com bravata, mas com a certeza calma de uma mulher que havia feito sua preparação, reunido suas pessoas e não tinha mais medo do que esperava do outro lado da porta. Entrei. Fiz jantar. Estava pronta para o que viesse em seguida. Eles vieram novamente em dezembro. Dessa vez, Juliana veio sozinha, sem Diego, o que entendi imediatamente como uma escolha estratégica. Diego havia mostrado sua aresta naquela noite de outubro na varanda. Sua implicação sobre o dinheiro, seu tom vagamente ameaçador. Ele havia sido visível demais, obviamente um homem com algo a proteger. Juliana era um instrumento mais suave e alguém do Ferrari associados provavelmente decidira deployar. LA. Ela ligou primeiro. Perguntou se podia passar. Disse que estivera pensando em André constantemente, que estava sofrendo, que só queria sentar com alguém que também o havia amado. A voz dela carregava um tremor que soava genuíno. E por um momento, quero ser honesta sobre isso, senti o puxão, porque aqui está a coisa sobre Juliana, que eu precisava ficar lembrando a mim mesma. Ela era irmã de André, havia amado ele do jeito dela, qualquer que fosse esse jeito. O luto era real, mesmo que todo o resto fosse estratégico, e eu também estivera solitária, e André se fora. E havia uma versão desta situação na qual 2 mulheres que haviam perdido, ele poderiam sentar juntas e ficar tristes. Deixei ela vir. Ela chegou numa tarde de quinta carregando uma pequena lata de biscoitos de manteiga, da marca que André gostava, e eu soube mesmo então que os biscoitos eram calculados. Colocou-os no balcão da cozinha, e eu fiz chá, e nos sentamos à mesa onde eu havia sentado 14 meses antes, lendo um extrato bancário que desmontara minha vida. Nos primeiros 20 minutos, ela foi só Juliana. Falou de André menino. Histórias que eu já ouvira, mas amava porque eram a única versão dele de antes de eu conhecê-lo. A vez que ele quebrou acidentalmente o galo de cerâmica da mãe deles e escondeu os pedaços no armário por 1 ano, em vez de confessar. O jeito como ele sempre assobiava enquanto cozinhava. Deixei-me emocionar por aquelas histórias porque eram verdadeiras. E deixei ela ver que eu estava emocionada porque isso também era verdade. Então ela mudou. Senti antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Uma pequena mudança na postura, um colocar da xícara de chá. Letícia. Ela disse cuidadosamente, André era um homem complicado. Sei que não é o que você quer ouvir agora, mas ele tomou decisões por razões. Não estava tentando te machucar. Eu sei que ele era complicado, eu disse. O dinheiro. Ela parou. Recompôs-se. O jeito como ele arranjou as coisas nunca foi sobre não confiar em você. Era sobre proteger algo que foi construído antes de vocês dois, que era a família, que ele sentia responsabilidade em relação a isso. Antes de nós dois, eu disse, Juliana, nos casamos em 1997. Esta conta foi aberta em 2003. Nós éramos casados. Eu sei, mas havia considerações familiares, coisas que eram entendidas entre nós por muito tempo antes disso. O que era entendido? Eu disse, entre você e André, que exigia que R$ 33 milhões fossem escondidos de mim por 20 anos. Ela olhou para mim firmemente. Acho que você sabe que prosseguir com isso na justiça vai ser doloroso para todo mundo, para a memória dele, para a família que ele amava.
Acho que eu disse que André escreveu um adendo específico em 2018, afirmando que se eu algum dia tomasse conhecimento deste trust, eu deveria ter acesso completo ao seu conteúdo e aconselhamento jurídico independente. Isso soa menos como um homem protegendo um arranjo familiar, e mais como um homem que não estava inteiramente confortável com esse arranjo. Algo atravessou o rosto dela. Não exatamente raiva, algo mais controlado que raiva e, portanto, mais frio. Aquele adendo, ela disse baixinho, foi escrito durante um período difícil para André. Ele não estava bem naquele ano. Ele estava perfeitamente bem em 2018, eu disse. Ele jogava golfe 2 vezes por semana. Aprendeu sozinho a fazer pão de fermentação natural. Você veio nos visitar em agosto daquele ano e nós 3 fomos para o Parque Vila Velha. Ele estava bem. Ela colocou as mãos ao redor da xícara de chá. Os nós dos dedos estavam brancos. Letícia. A voz dela havia mudado. O calor havia ido. Não completamente, mas o suficiente. Isso vai te machucar. O processo legal, a descoberta, as coisas que vão surgir sobre as associações comerciais de André, isso vai mudar como você lembra dele, como todo mundo lembra dele. É isso que você quer? Vale a pena para você? Por dinheiro? Olhei para ela do outro lado da mesa. Minha mãe tinha uma frase que usava: veja-os claramente. Não com maldade. Claramente. Juliana, eu disse, fui uma boa esposa para o seu irmão por 26 anos. Confiei nele. Acreditei em cada história que ele me contou sobre nossa situação financeira. Quando minha mãe precisou de cirurgia, eu chorei num estacionamento enquanto seu irmão tinha 33 milhões numa conta privada. Não estou perseguindo isso por dinheiro. Estou perseguindo porque o que foi feito estava errado. E porque o próprio André, quaisquer que fossem suas razões para o arranjo original, me deixou uma porta. Ela se levantou, pegou o casaco do encosto da cadeira. Estava contida, perfeitamente, impressionantemente contida. Mas eu podia ver o esforço que custava a ela. Espero que você saiba o que está fazendo, ela disse. Eu sei, eu disse. Ela deixou os biscoitos no balcão. Fechei a porta atrás dela e fiquei no corredor. E então fiz algo que não esperava. Tremi, não exatamente de medo, mas do gasto de ter me mantido tão firme por tanto tempo. Sentei na escada, encostei as costas na parede e respirei. Mas conforme o tremor passava, algo mais veio atrás. Algo limpo e duro e quente ao mesmo tempo. Eu não iria recuar. E Juliana Hartmann Costa acabara de confirmar, pela própria desespero, que já sabia disso. A audiência foi marcada para fevereiro, mas não era um julgamento. Era uma audiência de descoberta no Tribunal de Justiça de São Paulo, convocada para revisar o histórico financeiro completo do Trust Família Hartmann e determinar os direitos aplicáveis de todas as partes interessadas. Margarida havia me descrito como o momento em que o outro lado tem que parar de ser vago. Ela estava certa. Vesti-me com cuidado naquela manhã. Um terninho azul marinho escuro que havia comprado para o memorial de André e não usara desde então. Saltos sensatos, nenhuma joia exceto minha aliança de casamento, que eu ainda usava. Não por sentimentalismo, ou não só por sentimentalismo, mas porque numa audiência sobre o que me era devido como esposa de André, parecia precisamente relevante. A sala do tribunal era menor do que eu esperava, uma sala de audiência de inventário em vez de um grande salão, mas tinha o peso da lei, a formalidade que fazia todo mundo sentar um pouco mais ereto. Juliana e Diego sentavam do outro lado da sala com 2 advogados do Ferrari, associados. Juliana vestia preto. Diego vestia um terno um pouco caro demais para a ocasião, do jeito que Diego sempre era. Eles não olharam para mim quando entrei. Margarida havia obtido, através do processo de descoberta, 3 anos de registros financeiros do Trust. O que aqueles registros continham havia sido compartilhado comigo na semana anterior à audiência, e eu os havia lido 2 vezes à mesa da cozinha com um marca-texto e um bloco de anotações, fazendo anotações nas margens do jeito que marcava os ensaios dos meus alunos, cuidadosamente, procurando a estrutura subjacente do argumento. A estrutura subjacente, no fim, era condenatória. O Trust havia sido financiado principalmente através de uma série de investimentos que André fizera a partir de 2001 usando capital que estava além de qualquer ambiguidade legal como bem do casal. Dinheiro depositado na nossa conta conjunta do salário dele. O salário que eu acreditava ser modesto
havia sido sistematicamente desviado para uma conta separada mantida sob uma entidade empresarial chamada Consultoria Logística AHLTDA, antes de ser transferido trimestralmente para o Trust. Por 20 anos, André estivera pagando a si mesmo um salário real das operações da empresa e reportando apenas uma porção para nosso lar conjunto. O resto, acumulando ao longo de 2 décadas com rendimentos de investimento, havia se tornado R$ 33 milhões. Margarida apresentou isso ao tribunal com a calma específica de alguém que fez um trabalho enorme e sabe disso. Então o advogado principal do Ferrari Associados, um homem de rosto afiado chamado Leonardo Serrano, argumentou que os bens do Trust eram inteiramente rendimentos comerciais separados de André e não estavam sujeitos a reivindicações conjugais. Ele foi preciso, foi confiante. E então Margarida pediu ao tribunal que admitisse o documento 14, registros de transferência bancária, mostrando que a capitalização inicial da consultoria logística AHLTDA em 2001 viera de um saque de R$ 200 mil da nossa conta conjunta. Um saque do qual eu não tinha memória de ter autorizado porque não havia. Eu estivera em Porto Alegre aquela semana, no aniversário de aposentadoria do meu pai. Eu tinha recibos. A sala mudou quando aquele documento entrou. Não dramaticamente. Tribunais não funcionam dramaticamente. Mas vi Leonardo Serrano pausar antes de continuar falando. E vi Diego Costa se inclinar para Juliana e dizer algo numa voz rápida e baixa. E vi Juliana apertar os lábios de um jeito que nunca vira ela fazer antes. A expressão de alguém que assiste algo que não pode parar. A juíza, uma mulher compacta e precisa na casa dos 60 anos chamada Dra, Denise Fontoura, perguntou diretamente a Serrano se a documentação de financiamento do Trust poderia confirmar a origem da capitalização inicial. Serrano disse que precisaria revisar a transferência específica. Doutor Serrano, disse a juíza Fontoura com a paciência de uma mulher que vira essa tática de atraso específica muitas vezes. A transferência está datada de 14 de junho de 2001. Originou-se de uma conta conjunta mantida por André e Letícia Hartmann. Temos o registro bancário. Gostaria da resposta dos seus clientes. Houve uma pausa. Do outro lado da sala, Diego Costa estava muito quieto. Leonardo Serrano disse: a posição do Trust é que o Sr. Hartmann tinha autoridade sobre fundos conjuntos e usou essa autoridade de maneira consistente com seu papel de principal provedor da casa. Dona Letícia, disse a juíza Fontoura, virando-se para nossa mesa, essa retirada foi discutida com a senhora. Margarida se levantou. Meritíssima, Dona Letícia tem uma declaração juramentada confirmando que estava em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante a semana daquela retirada. Ela também tem documentação mostrando que não tinha conhecimento da consultoria logística AHLTDA até estes procedimentos. Sentei àquela mesa e me mantive muito quieta. Não olhei para Juliana, não olhei para Diego. Olhei para a juíza Fontoura e deixei os fatos fazerem seu trabalho. O desenrolar, quando veio, não foi teatral. Foi metódico. Nas 2 horas seguintes, a posição de Serrano mudou por graus. De afirmação confiante para qualificação cuidadosa, para algo que soava cada vez mais como recuo. Margarida pressionou cada concessão. O financiamento inicial do Trust, bens do casal, as transferências contínuas, documentadas, sistemáticas, ocultadas do patrimônio conjugal, o adendo de 2018, o próprio reconhecimento de André de que Letícia tinha direito de saber. Em um momento, Juliana foi perguntada diretamente pela assessora da juíza se ela entendia, na época da criação do Trust, que ele era financiado por bens do casal. O advogado dela objetou. A juíza sustentou a objeção, mas a pergunta havia sido feita e ficou na sala. Diego Costa parecia, pela primeira vez em nosso longo conhecimento, genuinamente incerto. A confiança ensaiada havia sumido. Ele mantinha os olhos na mesa à frente e não olhou para cima quando Margarida concluiu sua apresentação. E não olhou para cima quando a juíza disse que daria uma decisão preliminar em 15 dias. Quando nos levantamos para sair, Juliana finalmente olhou para mim, só por um momento. O rosto dela estava composto. Ela sempre foi composta, tenho que dar isso a ela, mas os olhos dela eram de um tipo particular de vazio que eu reconheci. Era o olhar de uma pessoa que esteve segurando algo por muito tempo,
e acabou de sentir que começou a escapar. Acenei para ela do jeito que se acena para alguém com quem você não tem mais nada a dizer. Margarida e eu saímos para o frio de fevereiro da Avenida Paulista. O céu estava cinza e enorme no fim da rua. Ela vai decidir a nosso favor. Margarida disse baixinho. Acreditei nela. A decisão preliminar da juíza Fontoura veio numa manhã de quinta, 12 dias após a audiência. Margarida me ligou às 8h47. Eu estava no meu escritório na faculdade comunitária, entre aulas, corrigindo uma pilha de segundas versões sobre Clarice Lispector. Letícia, Margarida disse, nós vencemos. Coloquei a caneta vermelha para baixo. A decisão era completa, 23 páginas, que Margarida me explicou aquela tarde no escritório dela em Curitiba. A juíza Fontoura havia determinado que a capitalização inicial do Trust Família Hartmann, tendo originado de fundos conjugais conjuntos, sem o conhecimento ou consentimento documentado de Letícia Hartmann, constituía uma apropriação indébita de bens do casal. A desviação contínua de renda para o Trust, via consultoria logística AHLTA, agravava essa constatação. Embora André tivesse autoridade legal para tomar muitas decisões financeiras, independentemente durante o casamento, o escopo e a ocultação sistemática dessas transferências cruzavam para uma violação dos deveres fiduciários dentro da relação conjugal. O Trust, como estruturado, não podia me excluir legalmente. Pela lei brasileira e disposições aplicáveis de direitos conjugais, minha ameação do patrimônio conjugal, que o tribunal agora avaliara corretamente como o saldo completo do Trust mais rendimentos acumulados, equivalia a R. 16,9 milhões. Sentei no escritório de Margarida e deixei aquele número existir na sala. Leonardo Serrano protocolou uma objeção em 48 horas. Margarida me disse que isso era esperado, processual e improvável de ter sucesso dada a qualidade do registro probatório. Ela estava certa. A objeção foi negada em 3 semanas. O que aconteceu em seguida se desenrolou ao longo dos 4 meses seguintes, com a moagem completa e minuciosa do sistema jurídico funcionando como foi projetado para funcionar. O Ferrari Associados ofereceu um acordo de R$ 11 milhões. Margarida recusou. Ofereceram R$ 13 milhões. Margarida recusou. Ofereceram R$ 15 milhões e uma estipulação de que Juliana e Diego reteriam o restante do trust sem disputa adicional. Margarida me ligou. Letícia, R$ 15 milhões é um número significativo. A litigância restante vai levar meses, possivelmente 1 ano, e sempre há risco em qualquer procedimento legal. Margarida, eu disse, o que a decisão diz que temos direito? R. 16,9 milhões. Então eu quero R. 16,9 milhões. Houve uma breve pausa. Eu podia ouvir ela sorrindo. Certo, ela disse. Recusamos. O acordo final negociado não a partir de uma posição de compromisso, mas de uma posição de direito legal documentado, foi alcançado em junho. R. 16. 85 milhões transferidos para uma conta em meu nome, com adicional de R. 250 mil em reembolso de honorários advocatícios. Juliana e Diego retiveram os R. 16 milhões restantes no trust, mais rendimentos acumulados, menos substanciais honorários advocatícios próprios. Quase R. 4 milhões pelo final, estimou Margarida dada a duração e complexidade dos procedimentos. O dia em que a transferência foi compensada, eu estava no quintal da minha casa em Curitiba. Era uma manhã quente de junho. Eu tinha café. Tinha o gato de estimação da vizinha Marisa, que às vezes passeava por ali e estava sentado no corrimão da varanda com a autoridade particular dos gatos. Olhei para o número no aplicativo bancário do celular por um longo tempo. Depois liguei para Karen. Está feito, eu disse. Ela chorou. Eu não. Não naquele momento. Isso viria depois, sozinha no silêncio da casa, o bom choro que esperara por muito tempo. Mas naquele momento eu estava simplesmente firme, olhando para meu quintal na manhã de junho, a grama que eu pretendia replantar ao longo da cerca, o ipê que André plantara no primeiro ano em que nos mudamos, que agora era mais alto que a casa. Margarida teve uma conversa final comigo antes de fecharmos formalmente o caso. Sentou diante de mim no escritório limpo dela e tirou os óculos e os colocou na mesa. Você deve saber, ela disse, que em 22 anos de litigância em sucessões,
Tive muito poucos clientes que se mantiveram do jeito que você se manteve. A oferta de R3, 75 milhões teria quebrado a maioria das pessoas. A visita de Juliana teria quebrado a maioria das pessoas. Você não vacilou. Eu vacilei, eu disse. Só fiz isso em particular. Ela sorriu. É a mesma coisa. Uma coisa a mais aconteceu antes que eu considerasse o capítulo verdadeiramente encerrado. E quero incluir porque importou para mim mais que o dinheiro. 2 semanas após o acordo, dirigi de volta ao Banco Meridian Privado em São Paulo. Havia ligado antes e pedido para me encontrar com Geraldo Andrade. Ele me recebeu na mesma sala de reuniões, a mesma mesa, o mesmo copo d'água. Coloquei a cópia do adendo manuscrito de André de 2018 sobre a mesa entre nós. Acredito que ela saberá o que fazer. Ele veio aqui em 2018 para adicionar isso? Perguntei. Veio, disse Geraldo Andrade. Veio sozinho. Estava muito quieto. Não explicou suas razões. Ele parecia. Parei. Que palavra eu estava procurando? Culpado, arrependido, com medo? Ele parecia um homem que havia feito as pazes com algo? Geraldo Andrade considerou por um momento. Era um homem cuidadoso. Uma vida inteira de cuidado naquele rosto. Ele parecia, disse lentamente, como um homem que queria deixar algo certo. Agradeci a ele. Dirigi de volta para Curitiba. Sentei à sombra do IP no meu quintal e deixei meu marido ser complicado e deixei a mim mesma ser a mulher que sobrevivera a isso. É estranho o jeito como uma vida se reestrutura ao redor de uma nova verdade. Você pensa que o dinheiro vai mudar tudo de uma vez. Não muda. Muda devagar, em camadas, não com um único anúncio dramático, mas com 100 pequenas mudanças que você só reconhece olhando para trás. A primeira coisa que fiz foi a máquina de lavar. Não porque precisava. A velha ainda funcionava, mas porque eu queria ficar numa loja de eletrodomésticos e escolher a melhor sem olhar para o preço primeiro. Fiquei no quartinho de serviço depois e senti algo para o qual não tinha palavra. Não triunfo. O alívio de uma contenção finalmente liberada. Trabalhei com um assessor financeiro para construir uma estrutura para o dinheiro que me servisse a longo prazo. Um trust próprio, investimentos. Uma pequena fundação beneficente cobrindo custos médicos para famílias que não podiam pagar cirurgias necessárias. Nomeada em homenagem à minha mãe, cuja prótese de quadril me fizera chorar num estacionamento de hospital enquanto R$33 milhões estavam em São Paulo. Viajei com Karen para Portugal, Lisboa, Pão. Nunca vou parar de pensar nas milhas percorridas antes do calor chegar. Escócia sozinha em novembro. O que eu tinha medo de fazer e acabou sendo algo em que eu era muito boa. Continuei dando aulas. Desenvolvi um workshop de escrita para adultos retornando após grandes rupturas na vida. Divórcio, doença, perda. 9 alunos no primeiro semestre. 3 deles ficaram 1 hora depois da aula final só para continuar conversando. Esse curso ainda lota todo o semestre. Quanto a Juliana e Diego Costa, os honorários advocatícios, quase R$4, 5 milhões pela contabilidade final, haviam rachado algo na vida deles em Florianópolis. A casa com piscina foi vendida. O negócio de Diego trouxe um sócio em termos desfavoráveis. Juliana se mudou para outra cidade. Não senti satisfação nisso. Senti distância, a distância limpa e merecida de uma mulher que havia fechado um capítulo apropriadamente. André, eu pensava nele com frequência. O homem com o segredo e o homem que me deixara uma porta existiam ao lado do homem que me trazia café nas manhãs de sábado. O casamento é um registro vivo, e o meu continha mais engano e mais amor do que eu havia sabido. O IP que ele plantou no nosso primeiro ano está bem alto agora. Coloquei um banco embaixo dele. Algumas manhãs eu sento ali e penso, a mulher que encontrou aquele envelope se saiu bem.